Como é que tá, terceirão? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa linha de hoje com uma mensagem bem positiva. Antes de mais nada, estamos passando por um momento extremamente delicado e as nossas atitudes, elas são determinantes para um futuro próximo que é incerto, tá? De qualquer forma, eu acho que se cada um fizer a sua parte, pensando socialmente, pensando no outro, no próximo, cuidando uns dos outros, a gente vai, sem dúvida alguma, tirar de letra essa pandemia, essa loucura que está acontecendo com o mundo, não só com o Brasil. E o importante, né, queridos, é que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. A gente está com vocês nessa batalha, nessa guerra que a gente travou, e isolados, porém não sozinhos, tá? Tenham a segurança de que a gente está caminhando lado a lado e que a gente enxerga o mesmo objetivo, tá? Então a gente está caminhando na mesma direção, no mesmo sentido, e vocês podem contar conosco com o que vocês precisarem. Bom, a gente vai ter que fazer, né, essa maratona de estudos, não sabemos até quando, mas que a gente faça da melhor forma possível, que você dê o seu melhor, assim como eu estou dando o meu melhor. Estou pesquisando bastante, eu nunca gravei aulas, então está sendo uma novidade para mim. Na verdade, eu sou um tiozão, né, que sempre tive dificuldade para interagir com essas mídias sociais. Eu não tinha Facebook, acabei fazendo um por conta de trabalho também. Instagram, Twitter não tenho, mas eu acho que a exigência do mundo, ela pede para que a gente se aproxime dessas ferramentas da tecnologia, da internet, e é isso que eu estou fazendo, tá? Eu mexi aqui no meu escritorinho, pintei a parede, coloquei essa luzinha, estou me acostumando com essa interação aqui, celular e sala de aula. E olha só, eu não tinha comentado isso, mas a primeira reflexão que eu fiz, profissionalmente falando, é como é difícil não ter cada um de vocês aqui na minha frente. Porque, sabe, nesses quase 20 anos que eu dou aula, eu percebi que o nosso poder, a nossa energia, tá, quando a gente percebe que a sua pupila dilata, quando o seu olho brilha com alguma coisa que a gente fala, né, em descobrir alguma coisa, algum conceito físico e relacionar com a natureza. Então, assim, pessoalmente, para mim é extremamente difícil não estar olhando para cada um de vocês, poder estar sentindo essa interação, que é justamente o nosso espinafre, né? É o que dá o poder, é o que faz a gente se sentir importante como professor, como educador. Porém, vamos se acostumar com essa ideia, e vamos sim, porque eu estou enxergando cada um de vocês aqui, e a gente vai conseguir interagir da melhor maneira possível, tá? A maneira mais positiva. Queridos, vamos lá, continuando a nossa ideia da ótica geométrica. A gente trabalhou espelhos planos, espelhos esféricos, a gente começou a refração, tratou de reflexão total na última aula, né, ângulo limite. E agora a gente vai entrar na parte das lentes. Então, nas lentes, existem dois tipos, na verdade, de lentes. As lentes côncavas e as lentes convexas. Desses dois tipos, né, a gente tem 6 formatos possíveis de lentes. Quais são? No caso das lentes côncavas, você pode ter uma lente bicôncava, você pode ter uma lente plano-côncava, ou você pode ter uma lente convexo-côncava. No caso das lentes convexas, ela pode ser biconvexa, ela pode ser plano-convexa ou pode ser côncavo-convexa.
De qualquer maneira, o tipo e o formato da lente não vai te dizer, num primeiro momento, o comportamento óptico delas. Por que que eu não coloquei os 6 formatos aqui para a gente poder discutir o comportamento óptico? Porque na aula do plural que eu assisti, a professora está detalhando bem o formato das lentes, né, o porquê que as lentes de borda fina, né, as convexas, elas são convergentes para nós, tá? Porque, na verdade, ela vai explicar para vocês que a lente, ela depende no meio que ela está imersa. Então, assim, no nosso cotidiano, né, o nosso meio é o ar, e a lente, ela pode ser de plástico, de vidro, ela sempre vai ser mais refringente que o ar, concordam comigo? Ou seja, toda lente de borda fina, as lentes convexas, elas serão convergentes. Então, assim, eu não vou perder muito tempo com essa discussão, porque lá na aula do plural está bem explicadinho, ela desenha, e aí, se pintar alguma dúvida, nas próximas aulas a gente vai resolvendo isso, sem problema algum. Então, o que eu me concentrei, o que eu me preocupei nessa aula de hoje? E a gente conversar um pouquinho sobre os raios notáveis, que são, de certa forma, bem similares àqueles raios que a gente utilizava nos espelhos esféricos para construir, e a construção da imagem nas lentes convergentes. Tá? Nas outras aulas a gente vai falar sobre as lentes divergentes. De qualquer maneira, queridos, primeira coisa, os pontos fundamentais de qualquer lente, seja ela convergente ou divergente. A gente tem o ponto antiprincipal do objeto, o foco do objeto, o centro óptico, tá? Onde a sua lente está sendo interceptada aqui pelo eixo, o foco imagem e o antiprincipal imagem. Esses são os 4 raios notáveis. Se vocês perceberem bem, vocês vão sacar que é bem parecido com os raios notáveis dos espelhos esféricos mesmo. E por quê? Olha só, todo raio que passa pelo foco do objeto, ele vai refratar paralelamente ao eixo. Tá? Então, veja esse exemplo aqui, depois eu vou explicar cada um dos casos, tá? Todo raio que passa pelo foco do objeto, ele refrata paralelamente ao eixo. Legal? Segundo raio notável, todo raio paralelo ao seu eixo, após a refração, ele vai passar pelo foco imagem. Tudo bem? Todo raio que passa pelo centro óptico, tá? Centro óptico, ele não sofre desvio algum. Aqui é um exemplo que estou mostrando para vocês. E todo raio que passa pelo ponto antiprincipal do objeto, ele vai refratar passando lá no antiprincipal da imagem. Então aqui tem um caso, ó, antiprincipal do objeto, refratou, mudou de meio, passou lá no antiprincipal da imagem. Então aqui eu conjuguei as imagens possíveis para esse tipo de lente, utilizando todos os raios. De qualquer forma, queridos, percebam que assim como nos espelhos esféricos, das 4 opções que você tem, basta 2 para você conseguir conjugar a imagem. Então, assim, não tem o porquê você fazer os 4 para conjugar uma única imagem. Você vai escolher dois desses aqui e já vai construir. Então, vamos começar analisando as possibilidades de imagem na lente convergente. E aqui, queridos, eu quero que vocês lembrem daquela ideia do pleonasmo óptico. Tá? Lembra o que é o pleonasmo óptico? Toda imagem invertida, ela é real. Do mesmo jeito que toda imagem direita, invertida em direita, sempre em relação ao objeto, tá? Toda imagem direita é uma imagem virtual. Isso vale para qualquer instrumento óptico, seja um espelho plano, seja um espelho convexo, seja um espelho côncavo. Para lentes, pleonasmo óptico é uma redundância, concorda comigo? Se a imagem é invertida, eu já sei que ela é real.
Por que que é importante isso? Porque vocês vão perceber que boa parte dos exercícios ele te dá uma informação ou outra e pede para você classificar, para você falar em que posição que esse objeto ou que essa imagem vai estar. Então essa ideia do pleonasmo óptico ela ajuda demais na hora de você fazer os exercícios. Tudo bem? Então vamos começar a analisar cada uma das imagens conjugadas. Então vamos lá, queridos. Num primeiro momento, eu estou colocando o objeto atrás do ponto antiprincipal do objeto, tá? Atrás dele. Então vamos lá. Nesse caso eu estou usando os dois primeiros raios notáveis. Acompanhe aqui comigo, vamos ver se você consegue compreender. Todo raio paralelo ao eixo, após a refração, passa pelo foco imagem. Tá? Primeiro raio notável, bonitinho. Vamos lá para o segundo. Me tira aqui, ó. Esse aqui é o que eu acabei de fazer, né? Todo raio paralelo passa pelo foco imagem. Vamos lá para o primeiro agora. Todo raio que passa pelo foco objeto, após a refração, vai paralelo ao eixo. E aí você vai identificar os raios refratados. Percebam que o procedimento é muito parecido, né, nos espelhos esféricos. Você vai identificar os raios, nesse caso refratados, lá eram os raios refletidos. Os raios refratados nesse caso estão se cruzando? Opa, cruzou. Então já tem uma imagem invertida. Toda imagem invertida é real. Está percebendo o pleonasmo óptico? E nesse caso ela é menor. O que eu quero que vocês enxerguem aqui, como a gente fez lá nos espelhos esféricos, é entender o movimento da imagem conforme você vai movimentando o seu objeto. É isso que vai te dar segurança nas análises e interpretação dos exercícios. Tá? Então olha só que interessante. Aqui, ó, seu objeto está atrás do eixo principal, a imagem vai ficar aqui, ó, entre o foco imagem e o eixo principal da imagem. Real, se ela é real, é invertida. Legal a gente lembrar isso, queridos. Inversão é isso aqui. É de cabeça para baixo em relação ao objeto, certo? Tá aqui o objeto, a imagem está aqui, ó. Isso é imagem invertida. A imagem direita é assim. Por que eu estou dizendo isso? Para você não confundir com a reversão. Lembra o nome da reversão? Enantiomorfismo, aquela ideia de que você está na frente de um espelho, ergue o seu braço direito, a sua imagem vai erguer o seu braço esquerdo. Tudo bem? Então não vamos confundir reversão com inversão. Legal. Tá aqui, ó, toda imagem invertida, real, menor. Agora percebam o que eu vou fazer com o objeto. O objeto que estava atrás do anteprincipal do objeto, eu vou levar ele exatamente em cima do anteprincipal do objeto. Agora vamos lá para os dois raios que eu escolhi. O primeiro está aqui, né? Paralelo, foco imagem. Todo raio paralelo após a refração passa pelo foco imagem. E nesse segundo caso eu escolhi a do centro óptico, sem sofrer desvio. Então vamos ver como é que fica. Sai daqui do objeto, passa pelo centro óptico, não sofre desvio algum. Tá ali. Os raios refratados se cruzaram? Opa, tá aqui a sua imagem. Se a imagem invertida ela é necessariamente real. Olha o pleonasmo óptico aparecendo aí de novo. Então olha só, ela é real, invertida e nesse caso do mesmo tamanho. E aí, queridos, lembrem lá dos espelhos esféricos. Não tinha uma única posição onde a imagem vai ter exatamente o mesmo tamanho do objeto? A diferença, no caso do espelho, é que ela vai estar do mesmo lado, não é? Então, legal, em cima do centro de curvatura, não é? No caso dos espelhos esféricos. Legal, é legal a gente discutir ao mesmo tempo para você percebendo, né, as diferenças e o que é similar entre cada um dos instrumentos ópticos. Então olha só que legal, galera. Eu aproximei o objeto, minha imagem aumentou, ficou do mesmo tamanho e ó,
ela vai parar exatamente no ante principal da imagem. Você colocar o objeto em cima do ante principal objeto, a imagem vai aparecer lá no ante principal da imagem, exatamente do mesmo tamanho. Muito parecido com o espelho, né? Esférico. Agora vamos lá. Vou pegar esse objeto e colocar entre o ante principal do objeto e o foco do objeto. Vamos escolher 2 raios. Paralelo, foco, imagem. E aqui eu peguei do centro óptico de novo. Poderia ter pego, né, a do foco, objeto, paralelo. Peguei a do centro óptico sem desvio. Identifica os raios refratados. Está aqui, está aqui. Eles se cruzaram? Se cruzaram. Está aí a sua imagem. Opa, a imagem invertida necessariamente é real e maior. Então, percebendo a ideia que eu estou querendo passar para vocês, é você sempre enxergar a relação do movimento do objeto e a imagem que vai ser conjugada. Então, estava antes do ante principal, coloquei em cima, coloquei na frente do ante principal, real menor, real do mesmo tamanho, real maior. Agora vamos lá. Se eu colocar o seu objeto, né, o nosso objeto, em cima do foco, olha o que vai acontecer. Eu peguei paralelo, foco, imagem, centro óptico de novo, identifica os refratados. Tá aqui, cruzou, não cruzou. Obrigatoriamente, lembra que a gente viu tanto no espelho plano quanto nos espelhos esféricos, não cruzou obrigatoriamente, você tem que prolongar esses raios. Caramba, não vai cruzar também. É o mesmo caso do espelho côncavo, né? Quando você coloca o objeto em cima do foco. É que numa primeira análise você vai, nossa, mas para que serve esse ponto se a imagem ela é imprópria, ela não se forma, né? Lembra da aplicação que a gente conversou aula passada, né, na aula de espelhos esféricos? É uma aplicação fantástica na indústria automobilística, né, no farol, nas lâmpadas, né, na verdade qualquer holofote que você vê vai ter essa característica. O cara vai colocar a lâmpada exatamente no foco para você ter aquele feixe de raio bonitão, fortão, né? Então percebam que aqui na prática você não vê nada, você vê um clarão. Eu vou mostrar para vocês, é bem estranho o que você vê. Você vê um clarão, você não vê a formação da imagem. E o último caso é quando você coloca o objeto na frente do foco do objeto. Tá? Então vamos lá. Tá aqui o objeto, todo raio paralelo após a refração passa pelo foco imagem. E aqui eu aproveitei para usar esse último raio notável, que não é muito comum, assim como aquele do centro de curvatura, né, que a gente não utiliza bastante, é normal. Então olha só, todo raio que passa pelo ante principal do objeto, após a refração, passa pelo ante principal da imagem. Vamos identificar os refratados? Tá aqui, tá aqui. Eles vão se cruzar? Não, muito pelo contrário, né? Eles estão se afastando. Qual que é o procedimento? Você prolongar os refratados. Opa, no cruzamento, né, desse prolongamento você tem a imagem. Agora vamos pensar no pleonasmo óptico de novo. Essa imagem, ela é direita ou invertida? Ela é direita. Sendo assim, ela é virtual. Tá percebendo? Como ajuda demais a gente classificar. E nesse caso, né, direita virtual, pleonasmo óptico e maior. Então aqui a gente tem todas as possibilidades no caso dos espelhos, nas lentes convergentes. No caso das lentes divergentes, vocês vão perceber que só tem um único caso, assim como os espelhos convexos. Então vai ficar mais fácil, dá pra gente ampliar a discussão na próxima aula. Tudo bem, queridos? Então aqui eu vou terminando a aula. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Aqui é uma lupa, tudo bem?
Essa lupa é uma lente de bordas fininhas, tá? Precisamente uma lente biconvexa, tá? Ela tem a barriguinha nas duas superfícies e eu quero mostrar para vocês todos esses tipos de imagem, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro lá para os raios notáveis, olha lá. Olha que interessante. Agora, olha o que eu vou fazer. Você vai perceber que vai desfocando até aparecer em cima do foco, que é aquela imagem imprópria, vai dar aquela insegurança. Opa, sumiu. Agora vamos para a parte mais legal, olha lá que fantástico, ó. Enxergar de cabeça para baixo, olha lá. Raios notáveis. Tudo bem, queridos? Bons estudos. Tá? Não desanima não, não desanima não, que a gente tá junto nessa. E vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Já Rastafari pra vocês. Simbora.